Em 5 de novembro de 2015, uma barragem de rejeitos de mineração se rompeu em Mariana, Minas Gerais. Em menos de uma hora, 40 milhões de metros cúbicos de lama tóxica varreram o distrito de Bento Rodrigues do mapa. A lama desceu pelos rios, contaminou a bacia do Rio Doce por mais de 650 quilômetros e chegou ao Oceano Atlântico 16 dias depois. 19 pessoas morreram e foi o maior desastre ambiental da história do Brasil. A barragem era da Samarco, uma mineradora controlada meio a meio pela Vale, a maior mineradora do país, e pela BHP, a maior do mundo. 10 anos depois, ninguém foi condenado criminalmente. A Justiça Federal absolveu todos os réus em 2023. Mas as empresas assinaram um acordo de 170 bilhões de reais com o poder público para reparar os danos. E nesse processo, mais de 600 mil pessoas foram cadastradas como atingidas. Mais de 500 mil. Isso me pareceu suspeito. Enquanto isso, na Inglaterra, a BHP foi condenada por negligência no colapso da barragem e em maio de 2026 perdeu o último recurso disponível. Agora enfrenta um processo com as mesmas 600 mil pessoas pedindo até 260 bilhões em indenizações. Somando tudo, estamos falando de um caso que pode custar mais de 400 bilhões, o que poderia se tornar a maior condenação ambiental do mundo. Brumadinho, que aconteceu 4 anos depois, foi mais letal, 270 mortos. O acordo foi de 37 bilhões e cerca de 14 mil pessoas foram indenizadas diretamente. O processo corre até hoje e, da mesma forma que Mariana, ninguém foi responsabilizado de fato. O curioso é que foi 10 vezes mais letal, mas teve uma condenação 10 vezes menor. Então, como 2 acidentes desse mesmo tipo aconteceram, e por que ninguém é condenado direito por desastres aqui no Brasil? Cinco meses após entrar em operação, em abril de 2009, a estrutura já apresentou falha grave. A água infiltrou o interior da parede de terra da barragem e começou a carregar material sólido junto, iniciando uma erosão interna que abriu um buraco de 1 metro no maciço. Esse movimento é chamado de percolação e forçou a interrupção do lançamento de rejeitos na estrutura. A mineradora voltou a operar pouco tempo depois. Em julho de 2010, o rejeito arenoso invadiu o reservatório pela galeria principal, gerando uma nova paralisação. Ao longo dos anos, a barragem teve várias intervenções de emergência, incluindo a construção de um recuo não previsto no projeto original e não licenciado pelo poder público. Em 2010, 5 anos antes do desastre, a BHP produziu internamente uma planilha estimando que o colapso da barragem causaria cerca de 100 mortes, custaria 1,25 bilhão e que parte da população de Bento Rodrigues seria exposta a uma enxurrada de água e sólidos. O documento foi apresentado durante o julgamento em Londres. Apesar disso, nenhuma simulação de evacuação foi realizada. Eles sabiam do risco, calcularam tudo e seguiram operando mesmo assim. No dia 5 de novembro de 2015, às 15h30, a barragem de Fundão se rompeu no Complexo Industrial de Germano, em Mariana, Minas Gerais. Foram 40 milhões de metros cúbicos de rejeito de mineração de ferro descendo a encosta em alta velocidade, o equivalente a 16 mil piscinas olímpicas. Em menos de uma hora, o subdistrito de Bento Rodrigues foi soterrado e 19 pessoas morreram. A onda de lama desceu pelo rio Gualacho do Norte, entrou no rio do Carmo e alcançou o Rio Doce. Em 16 dias, percorreu 650 quilômetros até chegar ao Oceano Atlântico. No caminho, a lama destruiu comunidades rurais como Paracatu de Baixo, Gesteira e Barra Longa, e enquanto alcançava pelo leito do Rio Doce, interrompeu o abastecimento de água de cidades inteiras. Colatina, no Espírito Santo, dependia 100% do rio para abastecer seus 120 mil habitantes. Durante 13 dias, a cidade operou em estado de emergência. Caminhões-pipa buscando água em lagoas, racionamento de 2 litros por pessoa, filas dia e noite, brigas e relatos de tiros durante a distribuição. 4 anos depois, a história se repetiria com outro nome, outra cidade, mas a mesma situação. A Vale mantinha a barragem B1 da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho,
operando pelo mesmo método de alteamento a montante, onde cada nova camada é erguida sobre o rejeito já depositado, nunca sobre solo firme. Em junho de 2018, estudos internos já colocavam essa barragem no top 10 do ranking de maior probabilidade de ruptura, e o impacto financeiro estimado em caso de colapso era de 6,5 bilhões de reais. A empresa optou por correr o risco, mesmo depois do que tinha acontecido em Mariana. Em 11 de dezembro de 2018, a Vale conseguiu uma licença ambiental express para expandir as operações da mina, aprovada depois que um órgão estadual rebaixou a barragem para uma categoria de risco menor, sem nenhuma intervenção física na estrutura. 45 dias depois, em 25 de janeiro de 2019, a barragem se rompeu na hora do almoço. A lama atingiu o refeitório da empresa. 270 pessoas morreram em menos de 60 segundos. O tipo de barragem era o mesmo de Mariana. Os alertas foram ignorados da mesma forma e a licença aprovada sem considerar os relatórios nem os avisos. Hoje, mais de 40 barragens em Minas Gerais continuam em níveis de alerta ou emergência, sendo 22 em risco crítico. Várias delas ainda usando o modelo que já derrubou Mariana e Brumadinho. E isso mesmo após a Lei 14.066 de 2020 proibir novas barragens pelo método a montante e exigir a desativação das existentes. O mapa da lama desenvolvido pelo Repórter Brasil identifica mais de 700 áreas no país que podem ser soterradas a qualquer momento em caso de ruptura. Mas se os riscos são documentados, se as empresas calculam o custo de um desastre e escolhem não agir, alguém deveria ser punido por isso, né? No Brasil, a resposta é não. Em novembro de 2024, 9 anos depois do rompimento de Mariana, a Justiça Federal absolveu todo mundo. A Samarco, a Vale, a BHP, a consultoria VOG-BR, que havia atestado a estabilidade da barragem, e todos os 7 indivíduos denunciados, incluindo Ricardo Vescovi, presidente da Samarco na época do desastre. A justificativa da juíza foi que os documentos, laudos e testemunhos não responderam quais as condutas individuais contribuíram para o desastre e que a dúvida só pode ser resolvida em favor dos réus. Isso aconteceu porque, para condenar alguém criminalmente no Brasil, você precisa provar que aquela pessoa específica tomou aquela decisão específica que causou o crime. Em uma mineradora com centenas de funcionários, dezenas de gerentes, diretores, consultores e auditorias externas, essa prova é quase impossível de construir, porque nenhuma decisão tem um único dono. É por isso que grandes empresas distribuem responsabilidades entre tantas pessoas, e no fim, ninguém é responsável por nada. O tempo também trabalhou a favor das empresas. Vários crimes pelos quais os acusados respondiam deixaram de poder causar punição. Prescreveram porque o processo demorou tanto que o prazo legal para julgamento se esgotou. E o procurador Aguiar cobrou publicamente. A justiça tardia não é justiça. A celeridade é super importante. E esse, em especial, é um caso em que a sociedade merece uma resposta. Em dezembro de 2024, o MPF pediu que a justiça analisasse mais uma vez a decisão que inocentou os acusados. Em junho de 2025, o procurador regional Darlan Ayrton Dias deu uma opinião formal no Tribunal Superior recomendando que o pedido do MPF fosse aceito, destacando que os gestores da Samarco tinham plena ciência técnica dos riscos de liquefação e colapso estrutural da barragem e que suas omissões configuram um incremento inadmissível de risco. O recurso ainda não foi analisado. Em Brumadinho, o roteiro é o mesmo. A denúncia por homicídio contra 16 pessoas, sendo 11 executivos da Vale e 5 da consultoria alemã TÜV Süd, foi feita em 2020. 5 anos depois, o processo ainda anda e não houve condenação por homicídio. Em junho de 2026, o ex-presidente foi considerado réu novamente, depois de ter sido excluído a pedido de um ministro, e depois foi incluído de novo e tentou recorrer. 2 desastres, centenas de mortos e nenhuma condenação criminal. Logo após a tragédia, em 2016, foi criada a Fundação Renova, uma entidade constituída pelas próprias mineradoras para executar os programas de compensação às vítimas e de recuperação ambiental. Em 10 anos, gastou 38 bilhões de reais e foi considerada insuficiente.
Os atingidos reclamavam de lentidão, falta de voz nas decisões e de pedidos de indenização negados sem critério claro. Para Mônica dos Santos, moradora de Bento Rodrigues, que perdeu a sua comunidade para a lama, a gente só consegue perceber a lentidão nesse processo de reparação. Raquel Oliveira, da coordenação do Gesta UFMG, que realiza trabalhos de campo em Mariana desde 2016, resume bem o que aconteceu ao longo desses anos. 5 meses após a tragédia, assinaram um acordo sem qualquer interlocução com as famílias atingidas. Nem sabíamos ainda o tamanho da contaminação. Depois vieram acordos sucessivos para tentar aprimorar problemas, mas as vítimas continuaram excluídas. O desastre dura enquanto durar a experiência dos danos às vítimas. Em outubro de 2024, diante do fracasso da Fundação Renova, as mineradoras e o poder público assinaram o novo acordo do Rio Doce, no valor total de 170 bilhões, incluindo os 38 bilhões já gastos pela Renova. 100 bilhões vão para a União e os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, administrados em políticas públicas ao longo de 20 anos. 32 bilhões ficam com a Samarco para indenizações individuais, reassentamentos e recuperação ambiental. O STF homologou o acordo em novembro de 2024. O número de 600 mil atingidos também tem explicação. Não é fraude, mas também não é o que parece. O cadastramento foi amplo e em 9 anos anteriores ao novo acordo, das mais de 620 registradas, 337 mil haviam sido indenizadas individualmente, as que conseguiram comprovar dano material documentado. O novo sistema indenizatório oferece R$35 mil para quem é elegível e para pescadores e agricultores o valor sobe para 95 mil. O processo criminal seguia em recurso, mas na prática o Brasil havia dado o assunto por encerrado. As empresas assinaram, o STF homologou e a narrativa oficial virou essa. A conta já foi paga, o capítulo foi fechado. Só 620 mil pessoas discordaram e foram bater na porta de outro país. Mais de 620 mil atingidos haviam entrado com ação civil na justiça inglesa contra a BHP, porque a empresa tinha sede em Londres na época do rompimento. O pedido era de 36 bilhões de libras, cerca de 260 bilhões de reais em indenizações diretas calculadas individualmente por pessoa, comunidade e município atingido. Os autores recorreram à justiça britânica por considerarem insuficientes os processos conduzidos no Brasil. Em novembro de 2025, o Tribunal Superior de Londres concluiu que a BHP é responsável pelo desastre por negligência, imprudência e imperícia. A empresa tentou recorrer em janeiro de 2026 e o pedido foi negado. Tentou novamente na Corte de Apelação em maio de 2026 e foi negado de novo, com a Corte reforçando que a decisão sobre a responsabilidade está encerrada. Eles são culpados mesmo. O que permitiu à justiça inglesa ir onde a brasileira não foi. É o próprio direito brasileiro aplicado por um tribunal estrangeiro. A BHP não operava a barragem diretamente, mas controlava a Samarco e pelo direito ambiental brasileiro, quem controla quem polui também é poluidor. Ficou provado ainda que em agosto de 2014 a BHP sabia, ou pelo menos tinha a obrigação de saber, dos problemas estruturais da barragem. E saber e não agir foi suficiente para responsabilizar no entendimento da juíza britânica. A juíza Finola O'Farrell disse o seguinte ao negar o recurso: a apelação não tem nenhuma perspectiva real de sucesso. Não há outro motivo convincente para que a apelação seja apreciada. Trata-se de uma decisão sobre questões de direito brasileiro estabelecidas como fato nessa jurisdição, juntamente com provas factuais e periciais. A condenação de responsabilidade está encerrada, mas o julgamento que define quanto cada atingido vai receber começa só em abril de 2027. E a BHP já declarou que espera que esse processo se estenda além de 2030. Enquanto isso, a empresa tenta usar os acordos assinados no Brasil para reduzir o número de reclamantes em Londres, alegando que cerca de 240 mil autores já assinaram a quitação aqui, o que poderia cortar o processo britânico pela metade. Eles conseguiram, e em fevereiro de 2026 eles foram excluídos do processo, restando cerca de 380 mil autores. O advogado Jonathan Wheeler, do escritório Pogast Goodhead, que representa as vítimas no Reino Unido, disse que a cada nova manobra processual significa mais atraso, mais custos e mais prejuízos para as pessoas que já esperam há mais de uma década por uma indenização adequada. No Brasil, ninguém foi condenado.
Na Inglaterra, a responsabilidade foi reconhecida, mas as vítimas ainda esperam saber quanto isso vai valer na prática e quando. Somando o acordo brasileiro de 170 bilhões com a potencial condenação inglesa de 260 bilhões, estamos diante de um desembolso que pode ultrapassar 430 bilhões, cerca de 86 bilhões de dólares. Para você ter uma ideia, o acordo do derramamento de petróleo da BP no Golfo do México, um dos maiores litígios ambientais da história, foi de aproximadamente 18,7 bilhões de dólares. O Dieselgate, que condenou a Volkswagen por emissões poluentes, custou 34 bilhões de dólares. Esse caso de Mariana já ultrapassou essa escala e ainda não acabou. Mas de onde vem esse número todo? E para onde ele vai? O processo inglês é exclusivamente de indenização direta às vítimas. O argumento é ambiental, mas o pagamento é individual. Mas tentei mapear quanto do acordo brasileiro também foi destinado especificamente à recuperação ambiental do Rio Doce como punição pelo dano causado, e não consegui. O acordo agrupa indenizações, reassentamentos e meio ambiente dentro do mesmo bolo, sem discriminar valores para cada frente. E os 100 bilhões de reais para o poder público incluem saneamento, mas também saúde, infraestrutura e programas sociais. O que não é responsabilização ambiental, é política pública. A conta do Rio Doce some dentro do acordo maior, e ninguém é obrigado a deixar isso explícito. Mas os problemas do Rio Doce, por outro lado, continuam bem explícitos. 10 anos depois, mais da metade do rejeito que saiu da barragem continua depositado no leito do rio ou no fundo do mar, e a cada enchente esse sedimento volta a contaminar a cadeia alimentar. Os metais não desaparecem, eles se movem. Um estudo da UFES de novembro de 2025 identificou altas concentrações de metais pesados em alimentos cultivados no estuário do Rio Doce. E o maior risco está na exposição crônica ao chumbo em crianças, principalmente pelo consumo de banana cultivada na região, podendo causar danos neurológicos irreversíveis. Nenhum estudo sistemático de saúde humana foi conduzido nas comunidades atingidas em 10 anos. Essa é Colatina, a única cidade do Espírito Santo que dependia 100% do Rio Doce para abastecimento. Em 2015, a cidade entrou em colapso por 13 dias quando a lama chegou, e 10 anos depois, a desconfiança na água nunca foi embora. Em 2015, havia 27 empresas vendendo água mineral na cidade. Hoje são 60, um aumento de 122%. Esse é Litunói Araújo, pescador há mais de 40 anos em Colatina. Desde o dia 5 de novembro de 2015, nunca mais colocou os pés no Rio Doce. Hoje cria peixe em tanques no sítio onde mora na zona rural do município e recebe auxílio financeiro mensal da Samarco desde 2016. Sobre tentar vender o que produz, ainda assim é difícil vender. As pessoas ficam desconfiadas querendo saber de onde a gente está tirando o peixe. Antes, quando você pescava, fazia dinheiro a qualquer hora. Ia lá no rio, pescava e vendia. Com o valor da Samarco, não é assim. Em Regência, na foz do Rio Doce, o cais do porto quase não vê mais a saída de barcos de pesca. Joca Tome resume o que a tragédia deixou nas comunidades ribeirinhas. O maior impacto foi a perda do modo de vida das pessoas, tanto os pescadores como o restante da comunidade. Alguns querem manter essa rotina de pelo menos olhar o rio. Chegam de manhã no cais, olham o rio e voltam para casa. Isso gerou muitas doenças, pessoas paradas em casa, doenças psicológicas, alcoolismo, tudo com a perda daquilo que se gostava de fazer. Após Mariana e Brumadinho, uma comissão na Câmara propôs 9 projetos de lei para reforçar o controle de minas e prevenção a desastres. Apenas um foi sancionado. E o mais importante, o PL 2785 de 2019, que criaria normas de licenciamento ambiental específico para minerações com acompanhamento contínuo das áreas de impacto, ainda não foi votado. Sueli Araújo, que presidiu o IBAMA durante as primeiras discussões após Mariana e hoje é coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima, explica o problema. Mineração não é como uma indústria que é instalada com tudo pronto. As áreas de impacto de uma mina se alteram ao tempo todo, à medida que aumenta a exploração. A lei determinaria esse acompanhamento o tempo inteiro, o que não existe hoje. O controle ambiental para esses empreendimentos tinha que ser muito mais forte, e o caso da Braskem deixa isso claro, sob pena de ficarmos repetindo tragédias.
A gente também já fez um vídeo do caso da Braskem, em Maceió. Uma mina ficou 4 anos sem ser inspecionada antes de começar a afundar bairros inteiros em 2023. O mesmo ciclo de alertas ignorados, fiscalização ausente e a população pagando a conta. Todas essas tragédias acontecem porque as empresas tiveram poder e dinheiro suficientes para operar além das normas técnicas, manipular laudos e comprar tempo, tanto para acelerar as operações quanto para atrasar a justiça. 4 anos depois de Mariana veio Brumadinho. Depois de Brumadinho veio Maceió em 2023. O mapa da lama já identifica mais de 700 áreas no país que podem ser soterradas em caso de ruptura de barragens. O próximo nome ainda não sabemos, mas os pontos já estão marcados no mapa e são bombas relógio que vão estourar a qualquer momento. E você sabe se mora perto de uma dessas barragens de risco? Ou se a sua cidade também pode estar no mapa de uma tragédia anunciada? Comenta aqui abaixo e não esqueça de me dizer o que achou desse vídeo.